Você sabia que achar que você é o único responsável pelo seu sucesso é o atalho mais rápido para um esgotamento mental e espiritual? E que, por outro lado, cruzar os braços dizendo que entregou tudo nas mãos de Deus pode ser uma desculpa religiosa muito bem elaborada pelo seu inconsciente para mascarar sua própria irresponsabilidade? Quando a gente conquista alguma coisa muito importante, a gente tem a mania de bater no peito, bater a mão no peito e dizer, ó, foi mérito meu, graças a mim. Aí o nosso ego fica completamente inchado, completamente inflado. Já quando a gente joga tudo nas costas de Deus, anulando assim o nosso esforço pessoal, aí a gente acaba jogando fora também o nosso próprio senso de realização, o nosso senso de capacidade. Será que existe um equilíbrio saudável entre a minha ação e a ação de Deus? Como equilibrar o nosso instinto de realização, o nosso suor, com a nossa dependência de Deus, com a graça de Deus? Como é que a gente faz isso se a gente virar um arrogante e estressado ou um preguiçoso espiritual? Imagina um garimpeiro, um mineiro, que trabalha procurando ouro, ele mapeia um terreno, ele contrata um pessoal, aluga o maquinário todo, aí ele acorda cedo, ele desce a mina, ele quebra pedra, ele lava toneladas de terra suja, até enrugar as mãos com aquela água, e de repente ele acha uma pedra de ouro maciça. Aí eu te pergunto, foi ele quem fabricou o ouro? Não, claro que não, o ouro já estava ali na terra. Mas de onde veio o ouro? Esse presente, essa dádiva veio da terra, foi um acaso, foi uma graça. Mas e se ele não tivesse trabalhado, se ele não tivesse se organizado, não tivesse cavado, lavado a terra até os dedos ficarem enrugados, a graça nunca teria alcançado as mãos dele. É exatamente esse o equilíbrio que está demonstrado na Bíblia, em textos como 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, onde a Bíblia traz 3 frases subimportantes sobre o assunto. A primeira delas diz o seguinte, olha, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, a Bíblia mantém a nossa identidade, mas ela sabe que a base de tudo é um presente de Deus. Segundo lugar, a segunda frase, ela diz, eu trabalhei muito mais do que todos. Com essa frase, a Bíblia preserva o nosso instinto de realização. Ela reconhece que a gente sua a camisa, que a gente vai para cima. Ela não deixa que a graça de Deus seja usada como desculpa para a gente ficar deitado no sofá. E terceiro e último, ela amarra o nosso ego quando ela diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Para esse equilíbrio e a consequente saúde mental e espiritual que vem daí é a seguinte, você precisa agir, trabalhar, lutar, como se tudo dependesse exclusivamente de você. Mas você precisa também, e ao mesmo tempo, ter a consciência e viver conforme a consciência de que tudo depende exclusivamente de Deus. Se você não entender esse equilíbrio, você pode adoecer em várias áreas da sua vida, como eu te falei. Pensa, por exemplo, nas suas finanças ou nos seus projetos pessoais. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que Deus abençoa tudo o que você coloca à sua mão, tudo que você for fazer. Mas preste atenção o que isso quer exatamente dizer. Se você não colocar na mão nada, Deus não tem o que abençoar. A bênção não tem onde pousar as suas asas. O Salmo 127 diz a mesma coisa com outras palavras. Ela diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Observe aí o mesmo padrão. Os construtores estão lá, trabalhando afinco. E Deus também está ali, abençoando com todo o seu poder. Qual é a consequência da gente não entender esse equilíbrio? Se você focar só no suor, só no seu empenho, você vai eventualmente cumprir alguns planos, alcançar algumas metas, vai ganhar algum dinheiro, mas vai ganhar também um monte de problema emocional e espiritual, você vai ter pânico, você vai ter ansiedade, você vai passar a noite sem dormir pensando em tudo. E isso por quê? Porque você sabe que se você falhar, tudo desaba. E por que desaba? Porque tudo depende apenas de você. Por outro lado, se você focar só no espiritual, você vai ser aquele tipo de cristão que vive derrotado, vive esperando um milagre cair do teto todo dia de manhã. Então pensa nas suas lutas diárias, por exemplo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 21, o texto diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quer dizer, Deus que dá a vitória na batalha. O que isso significa? Significa que Deus não vai escovar o seu cavalo, Deus não vai afiar a sua espada, Ele não vai desenhar a sua tática de guerra, a sua tática militar. Tá, mas o que isso quer dizer na minha prática do dia a dia? É o seguinte, faça a sua parte com excelência, treine, estude, trabalhe, se movimente, mas na hora do combate, confie somente em Deus para vencer a batalha.
Saiba que quem dá a vitória na guerra é somente um, e esse um é Deus. Será que isso vale para tudo mesmo? Tem uma história no livro de 2 Reis, que quando um rei está doente, quase morrendo, ele ora a Deus, ele clama a Deus, chorando, implorando, para que ele fosse salvo daquela doença. E Deus responde com uma palavra maravilhosa. Deus diz, olha, eu ouvi a sua oração e eu vou te curar. Opa, um milagre, certo? Um milagre puro, ok. Mas em um versículo em seguida, logo na frente, o mesmo profeta que trouxe a mensagem para o rei, ele dá uma ordem também em nome de Deus para os funcionários do rei, dizendo, olha, vocês peguem uma pasta de figos, um emplasto e coloquem sobre a ferida do rei. Sabe o que aconteceu? Eles obedeceram, colocaram emplasto, então o rei ficou completamente curado daquela enfermidade e viveu muitos anos depois. Mas espera aí, se era um milagre, por que então do emplasto de figos? Porque a ação de Deus, muitas vezes, usa a nossa obediência prática para poder se manifestar. Hoje a pasta de figos seria tomar o remédio, por exemplo, fazer a terapia, comer direito, ir ao médico. Então não espiritualize a sua responsabilidade em relação à sua própria saúde. Isso, como eu te falei, não vale só para a saúde, vale para outros aspectos da nossa vida também, como a sua maturidade ou a sua vida com Deus. O livro de Provérbios, capítulo 2, diz que você tem que buscar a sabedoria, assim como quem procura um tesouro escondido. Olha que afinco, quer dizer, suor, trabalho, empenho para conseguir isso. Mas logo depois o mesmo texto diz que é o Senhor quem dá a tal da sabedoria. Olha de novo o padrão aí, ó. Olha de novo o mesmo padrão de operação de Deus, funcionando em perfeita harmonia, nós e Deus agindo em harmonia. E para fechar, até a nossa salvação funciona também com esse mesmo padrão. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, para a gente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. Olha que absurdo lindo. Você tem que lutar, se esforçar para ser uma pessoa pura, santa, para poder ser salvo. Mas sabendo que a energia, o desejo e a força para trabalhar por essa salvação, na verdade, não vem de você. Tudo isso está sendo injetado por Deus dentro do teu corpo, do teu ser, pelo Espírito de Deus. Na verdade, é Deus quem está nos salvando. A compreensão desse equilíbrio entre graça e mérito é uma força poderosa capaz de destruir alguns gigantes que perseguem as nossas vidas no dia a dia. Um deles é o orgulho de quem acha que se faz sozinho. O segundo seria a negligência, a letargia, a preguiça mesmo, daquele que acha que Deus é seu empregado particular. Portanto, a partir de hoje, mude então a sua postura. Acorda cedo, apronte as suas ferramentas, afie as suas armas, trabalhe mais do que todo mundo, coloque aí pasta de figo nas suas feridas, lave a terra até as suas mãos ficarem brancas por causa da água, enrugadas. Faça tudo o que estiver ao seu alcance e faça com uma excelência obsessiva. Mas quando o dia terminar e a pedra de ouro aparecer na sua mão, olhe para o céu, esvazie o seu ego e diga assim, trabalhei mais do que todos, mas não eu, foi a graça de Deus que esteve comigo.